Boa noite. Que grata satisfação retornarmos a essa tribuna. Que grande alegria nos dirigirmos aos amigos nessa casa, mas também através da Rádio Ismael, que nos ouvem nos mais diferentes rincões, seja agora ao vivo ou no instante de repetição dessa palestra. Eu queria convidar os amigos a, nesse momento, entregarem-se fluidicamente, mentalmente, a este espaço, para que os benfeitores espirituais que aqui atuam possam ir trabalhando em cada um de nós aqueles aspectos de ordem obsessiva que fragilizam tanto o nosso campo orgânico, que em nós formam-se doenças. Mas elas que muitas vezes nos vêm cobradas na mesma encarnação, ou que às vezes trazemos em encarnações mais referentes a oportunidades transatas. Nessa noite, não faremos uso da palavra para nos colocarmos na condição de superiores a ninguém. Não faremos ilações sobre o que nos diz Jesus e Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo para convencer a ninguém. Antes, sim, faremos observações oportunas, assim achamos, para que todos nós possamos vibrar na direção do bem, na direção da paz, na direção do amor. O tema que nos fora proposto está presente no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos, onde tem o texto a indulgência. E no texto a indulgência, Allan Kardec faz menção a 3 psicografias que lhe chegaram. Uma do Espírito José, em Bordeaux, no ano de 1863. Outra do Espírito João, no mesmo ano, na mesma cidade. E a última de Dufetre, a qual ele não faz menção ao ano, apenas a cidade, que foi Bordeaux. São 3 textos belíssimos, dos quais a minha capacidade intelectual não teria condições de aqui fazer a melhor das explanações sobre todos. Contudo, gostaria de aqui poder ler o primeiro dos textos, o mais curto também, que é o de José, Espírito Protetor. Espíritas, ele fala aos espíritas. E talvez nesta plateia, ou ouvindo a rádio, não tenhamos espíritas, mas pessoas espiritualistas. Ouça, portanto, cristãos. Queremos falar-vos da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los.
Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e as mais das vezes velados. Quando criticais, eu acho que uma das perguntas mais importantes que nós já ouvimos. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar? Que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os que, por conseguinte, para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que relevais. Porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas graves, mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. O que nós desejamos para as nossas vidas? Na idade que estamos hoje, com todo o cenário em que nos encontramos hoje, e aí cada um faz a sua devida reflexão. O que nós mais almejamos, o que mais nós desejamos para nós? Certamente nós vamos encontrar desejos atrelados ao campo material. Mas também vamos falar que desejamos a paz, que desejamos alegria, que desejamos saúde. Mas e por que então a nossa caminhada mais está voltada para a aquisição daquilo que é material, efêmero e passageiro do que o contrário? Claro,
podemos aqui estar incorrendo em grave erro de generalizar. E há aqueles que não estão. Mas em sua maioria estamos. O emprego que eu estou tentando, o concurso para o qual eu estou estudando, é por uma razão mais financeira do que de sentimento, de vontade de atuar ali? O curso acadêmico que estou estudando é um desejo meu, dos meus pais, de quem me criou ou de quem está pagando aquele curso? Será que consigo enxergar uma diferença entre o que eu quero e o que eu faço? Ou entre o que verdadeiramente eu quero e o que efetivamente eu faço? Será que já consegui examinar se tudo o que quero e que faço atende a requisitos apenas de ordem material? É para o meu alimentar, é para o meu vestir, é para o meu locomover, é para o meu lazer? Ele me pacifica. Isso que eu busco e que eu faço me mantém feliz, alegre, motivado. Eu acordo motivado para ir fazer. O que eu gostaria de fazer se eu não fizesse aquilo outro? Se eu tivesse com o que me sustentar financeiramente e gozasse de livre tempo ao longo da semana, o que eu buscaria fazer? Todo esse preâmbulo para dizer que todos nós buscamos estar em paz com nós mesmos, no ambiente de trabalho, no recinto doméstico e na sociedade. Contudo, há uma série de coisas que nos espezinham, que nos incomodam, que nos perturbam e que nos irritam. E das razões que estatisticamente poderíamos construir aqui, iríamos encontrar que o que mais nos perturba, o que mais nos inquieta, o que mais nos espezinha são atitudes dos outros. Comportamento dos outros. Em casa, no trabalho, nos agrupamentos sociais dos quais faço parte. Porque a pessoa ou as pessoas não pensam igual a mim, não fazem como eu faço, não têm a disciplina que eu tenho, o respeito que eu tenho, ou porque não têm as mesmas dificuldades que eu tenho, não me compreendem. Contudo, Jesus faz um apelo e os benfeitores espirituais desdobram essa proposta, ampliando o apelo, para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos alegria, que nós passemos a viver em abundância. E Ele se oferece para que nós vivamos em abundância. Não a abundância da fartura material, do banquete à mesa, da conta bancária gorda, de muitas posses. Mas a abundância da paz de espírito, da consciência tranquila do dever que é cumprido dia a dia, para e passo, através de algumas condutas. E nos propõe: amem ou amemos a Deus sobre todas as coisas. E amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Depois que ele nos diz isso, os benfeitores espirituais vêm nos dizer
que nós devemos praticar na mente, no verbo e nas ações. Algumas virtudes muito bem estruturadas, muito bem conceituadas. E entre elas está uma chamada indulgência, que é um misto de compreensão, tolerância, perdão. E é tão interessante porque, sendo tolerantes, somos indulgentes. Sendo indulgentes, conseguimos até perdoar. O Evangelho de Jesus nos convida à edificação de uma paz dentro de nós. Uma canção, hoje ouvindo na Rádio Ismael, dizia assim: se a paz começa em mim, onde está a minha paz? É o que eu faço para que o ambiente em que eu me encontre exista paz, exista disciplina, respeito, mas exista paz. O pai diz para o filho pequeno: guarde o seu brinquedo que você deixou ali. E o filho não guarda. E o pai pega o brinquedo e guarda e diz para si mesmo: aquele danado esqueceu, aquele sapeca. Olha onde fulaninho, fulaninha deixou o brinquedo. E até sorri. Porque o adulto tem a maturidade, a compreensão, sabe que é uma criança, que poderia sim ter recolhido o brinquedo e guardado. Mas na cabeça da criança há um mundo, um universo paralelo muito maior que o dos adultos. Talvez a informação nem tenha chegado nos ouvidos dela, tenha se dispersado antes de chegar ao canal sensório das palavras. Ela nem ouviu, nem percebeu, e você sabe disso. O adulto compreende, pega e guarda. E no dia seguinte ele faz a mesma coisa e vai fazendo. À medida que vai crescendo, nós vamos deixando de recolher por ele, e agora já vamos chamando: vá lá e faça. Porque entendemos que ele agora já tem uma melhor compreensão das coisas e deve ter, portanto, responsabilidade dos seus atos. Mas o fato de sabermos que alguém tem idade e, portanto, um nível sensório mais ou menos pronto para conseguir compreender e vivenciar um ensinamento, não quer dizer que por isso não devamos mais tolerar quando ele não o fizer. Compreender. Quando nós vamos percebendo que todas as nossas intenções, desde a infância, a puberdade, a adolescência, a fase adulta, ela vai sempre se organizando a partir de conquistas materiais. Nós também vamos percebendo que essas cobranças, as pressões materiais sobre nós, para que sejamos destaque, para que tenhamos o que é melhor, para que tenhamos o que é de ponta, para que nós estejamos num estereótipo, numa roupagem, de acordo com o que um sistema que nós não sabemos quem é, já dizia Humberto Geissinger, em Terceira do Plural. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Indaga filosoficamente o poeta cantor. É tanta pressão para que sejamos assim ou sejamos assado, que vamos criando concorrências, disputas, que vão nos tirando o sossego, que vão nos tirando a paz, que vão fazendo com que nós desprezemos o outro, com que nós não toleremos o outro, com que nós não compreendamos as limitações e dificuldades do outro.
enxergando sob a ótica da imortalidade da alma, de que além da vida do corpo físico existe a vida do espírito, vamos compreendendo que não estamos mais apenas sob os olhares dos nossos pares encarnados, também estamos sob os olhares de seres espirituais, especialmente numa hierarquia divina aos olhos de Deus e do governador espiritual do orbe, Jesus. Portanto, diz Paulo de Tarso, que para cada ato há uma multidão, há uma nuvem de testemunhas. Portanto, os nossos atos, as nossas virtudes trabalhadas, podem até não ser notadas por seres encarnados. Porque é uma desculpa que normalmente a gente dá. Eu venho tendo paciência, tolerando, compreendendo, mas eles abusam. Ou seja, nós ainda fazemos muitas coisas esperando o reconhecimento dos outros, aguardando condecoração dos outros, esperando aplausos dos outros, quando devíamos lembrar que nós devemos fazer o que é correto tão somente para cumprir um apelo de ordem consciencial. Eu devo fazer o que é correto porque é correto. Porque se o outro não compreender, não aceitar e não fizer igual, ele incide sobre ele mesmo um problema que não me diz respeito. Porque segundo Jesus, a recomendação é de que a cada um segundo suas obras. Muitos somos ou seremos os homens e mulheres que ao desencarnar, chegaremos no plano espiritual repleto de títulos conquistados, merecida ou imerecidamente, aqui na matéria. Contudo, embora tenham grande representação e valor aqui, limita-se ao plano carnal. Tanto que os títulos que as nações dão não têm importância em outra nação, salvo as posições de chefe de Estado enquanto se está no exercício do poder. Fazendo todas essas passagens, meus irmãos, para dizer que nós devemos alimentar em nós a indulgência, que nós devemos alimentar em nós a compreensão de que o outro pode não hoje, de que o outro possui limitações de variada ordem, de que o outro não possui sequer a compreensão de vida, de mundo que nós possuímos. E que sendo eu alguém que detém certos conhecimentos e valores que poderíamos indicar como conhecimentos e valores que nos tipificam como pessoas mais bem aquinhoadas de razão do que outras, o testemunho do uso dessa razão tão bem aquinhoada é o uso justamente para com aqueles que também não a possuem. É preciso transcendermos a etiqueta, o comportamento de um agrupamento social e alcançarmos a virtuosidade dos nossos pensamentos, das nossas palavras e dos nossos atos. O Evangelho segundo o Espiritismo cita 27 vezes a palavra indulgência, 15 vezes a palavra indulgente, fazendo com que pelo menos 42 vezes o assunto seja proposto como reflexão. Em O Livro dos Espíritos, na questão por todos já decorada, 886,
qual o sentido da palavra caridade, segundo entendia Jesus, que é o BIP, benevolência, indulgência e perdão. Allan Kardec faz um comentário espetacular, eu diria mesmo formidável, dizendo que o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito, e completo eu com muita ousadia, independente de ser alguém que já tenha feito um bem a nós. E diz mais o codificador, que nesse estudo sobre a indulgência, para mim, foi assim, o máximo do comentário kardeciano. O homem verdadeiramente bom. Você se acha bom? O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. E quando olhar para aquele alguém, que nós dizemos assim, mas fulano é um bruto, fulano é assim, aquela fulana é desse jeito assado, o que ela possui de bom? O que ele faz de bom? Eu não sei. Procure ver, procure saber. Olha, fulano é muito ranzinza, mas é extremamente pontual. Fulano é muito indelicado, mas é extremamente prestativo, mesmo de cara amarrada. Ô fulano, você pode ficar aqui para mim enquanto vou ali? Vá, só tem eu mesmo, mas fica. Depois ele vai entender que não precisa ficar se reclamando, mas ele fica. A nós é que fica o papel e o dever de estender-lhe a indulgência. Não é conivência. No momento oportuno a gente vai dando uns toques. Ô fulano, você não precisa ser assim, não precisa ser assado. Às vezes é preciso falar mais duro. Porque o Cristo disse, sejais o vosso dizer sim, sim, não, não. Ou seja, disciplina com as coisas. Só não precisamos destratar, humilhar, querer parecer maior e melhor que o outro. Porque mesmo aquele que nessa encarnação, por questões que desconhecemos, encontra-se com áreas do seu psiquismo adormecidas para não desenvolver um potencial intelecto e ser um homem das letras e dos números, ali, naquela mente aparentemente medíocre, pode estar escondido um espírito de grandes conquistas intelectuais do passado. E aquela doméstica de hoje, aquele gari de hoje, aquele auxiliar de serviços gerais de hoje, aquele homem autônomo de hoje a quem eu sou superior, de modo hierárquico e às vezes acho que de modo moral, cuida dos seus entes, dos seus deveres, das suas responsabilidades, como eu não cuido. Porque é fiel. Porque não abandona a sua família. Porque ora a Deus e não deseja mal às pessoas. Na questão 903, Allan Kardec fez uma pergunta e que somente um homem do gabarito de Kardec seria capaz de perguntar assim. Porque se fosse alguém como eu e uns amigos que eu conheço, perguntaríamos bem esdrúxulamente. E eu vou mostrar a pergunta do Kardec e a esdrúxula. Kardec pergunta: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Olha que coisa educada, clássica. Qual seria a esdrúxula? Tem algum problema ser fuxiqueiro? Porque tem gente que diz assim, eu não sou fuxiqueiro,
Fuxiqueira é a dona fulana, e normalmente atribui primeiro à mulher, não é? Não sei por quê. Não sei por quê. Fuxiqueira é a dona fulana que fica na porta da rua dando conta da vida dos vizinhos. Mas você sabia que quando você identifica um equívoco de alguém, e que diz para um, que comenta para outro, e para mais outro, e para mais outro, e para mais outro, se não tiver uma finalidade de estar chamando para ajudar aquela pessoa que está apresentando comportamentos inadequados, mas poderíamos chamar, num bom francês, de fuxiquerer. Algumas semanas eu venho acompanhando as postagens de um tarefeiro espírita nas redes sociais. E hoje, ele postou que sentia-se só, desprezado, escanteado. E aí, vendo as outras em que ele julgava, criticava, do local do meu trabalho, o vi várias vezes parar dentro do seu carro, no trânsito, e agressivamente buzinar, dizer palavrões, xingar as pessoas. Quando paravam numa direita que é livre, e a pessoa desconhecia a informação, e ele buzinava, gritava. Mas quando vi hoje ele dizer que estava se sentindo só e abandonado, o medo de ver um tarefeiro espírita suicidar-se me tomou conta. E eu imediatamente peguei o telefone e liguei para um par daquele tarefeiro, que é de outra casa espírita, que não esta em que nos encontramos. Eu disse: companheira, você tem acompanhado o que fulano tem dito nas redes sociais? Não tenho observado muito, pois olhe, se você tiver ele adicionado no seu grupo, verifique o que ele postou hoje. Então a tarefeira me relata uma situação de dificuldade daquele amigo e me diz que ele está há quase um mês fora da casa espírita. Kardec perguntou: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Mas se você identifica que aquele problema no irmão é grave, deve sim procurar por outro alguém próximo para saber se aquele outro sabe o que possa estar se passando, porque ninguém fica agressivo do nada. Ninguém fica depressivo do nada. Ninguém fica entregue à tristeza e à ira sem razão. Onde estão os confrades, os amigos, os familiares que não ajudam? E aí, os espíritos fizeram uma construção mento-moral de ideação para nós sobre a indulgência para com as imperfeições alheias, que eu achei espetacular. Eles dizem: tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos. Aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse é o meio de vos tornar de superiores a eles. Se lhe censurais o avaro, se o avaro convive ali com você, sede generoso. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus: vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio.
Se nós estamos identificando que aquele amigo na casa espírita, em nossa residência, no trabalho, tem faltado com algumas atitudes e nós estamos ali lado a lado, sejamos o oposto daquilo. Porque se as más ações chamam a atenção, as boas também chamam. E ao invés de criar uma psicosfera, uma atmosfera fluídica em que ali se construa a discórdia, a maledicência, a intriga e a inveja, construamos uma psicosfera que formule paz, que proponha calma, que proponha segurança a ponto de o outro, em ver que não cedemos aos apelos dele de descontrole, peça-nos ajuda. Fulano, identifico você como alguém sensato o suficiente, me ouça. E ouça, mas ouça primeiro. Não vá logo respondendo e cortando a fala, ouça. E depois de ouvir, veja o que pode ser feito. Em alguns casos, não pode ser dito nada. Tenho amigos e amigas muito queridas, que sabedoras e sabedores que às vezes vão falar comigo e eu vou recomendar a prece, o evangelho, começam assim: Samuel, queria falar com você, mas quero lhe dizer que eu já rezei, já fiz o evangelho, já chamei Dr. Wagner, passei pomada, vovô Pedro. Ou seja, acabou comigo. Aí eu uso a velha e boa frase, pois não. A pessoa fala, e ao terminar de falar, eu uso alguns jargões. Deus seja louvado, Jesus lhe proteja, vou rezar por você. Porque também às vezes o outro não quer ouvir de nós solução. Ele só queria falar, hoje em dia teclar também. Ele só queria expor. É que às vezes a gente se preocupa demais em arbitrar, em julgar, em determinar a vida do outro. Aí, lá na questão 918, deu o Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar sobre os caracteres do homem de bem. De que forma se pode reconhecer que alguém de fato, efetivamente, evoluiu? E os Espíritos dão a sua resposta, devem viver a lei, a prática da lei de Deus. Mas aí Kardec faz a seguinte conclusão: verdadeiramente, homem de bem, entre outras coisas, é indulgente para com as fraquezas alheias. Veja, aqui já não estamos mais falando de defeitos. Porque quando falamos de defeitos, a gente já pensa em defeito do ponto de vista de alguém que faz porque quer fazer. Mas quando usamos o adjetivo fraqueza, estamos querendo dizer que aquele é frágil e, portanto, precisado de apoio e de auxílio. É indulgente para com as fraquezas alheias. E olha só o apelo que o codificador faz. Porque também sabe que precisa da indulgência dos outros. E se lembra destas palavras: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Olha, mas essa frase, ela ecoa, ressoa em nós de um modo tão interessante. Eu convido os irmãos a recordarmos Jesus desce e, quando ali está com os apóstolos, é surpreendido por uma turba que ele apresenta uma mulher pega naquele momento em adultério.
Mestre, esta mulher foi pega em adultério, e a lei manda que a apedrejemos. Tu o que dizes? Qual o primeiro ato de Jesus quando ele é provocado com essa pergunta? Calar-se. Quando alguém vem apresentar a falta de outro, a primeira ação daquele que recebe, porque se aquele vem dizer, vamos melhorar a situação, não é? Ele vem dizer com a intenção de ajudar o outro. Ele não vem dizer por puro fuxico. Mas se vier, façamos nós a seguinte propositura, igual Jesus fez. Nos calemos e fechemos os nossos olhos. Ele baixou a cabeça e escrevia na terra. Ele silenciou, era fato, ela foi pega em adultério. Então ele queria agora rezar por aquela alma adúltera. Demora nada, ele levanta a cabeça e pede que lhe atire a pedra aquele que estiver sem pecado. O benfeitor espiritual que assiste a esta casa outro dia narrava essa passagem de um modo extraordinário. E ele disse que Jesus baixa a cabeça e faz um estudo psicológico de toda aquela turba, conhecendo um a um em alguns poucos minutos. Sabedor que todos traziam em si uma consciência pesada por alguma coisa na vida, decide usar de uma frase carregada de um simbolismo para aquela gente muito forte, que é a palavra pecado. Eles sabiam que vários pecados que eles escondiam era passível não só de apedrejamento, como de crucificação, de terem os bens tomados, de serem açoitados. E o mestre pede, porque se aquele atirasse, ele teria que provar que não tem pecados. Mas eu nunca cometi esse tipo de pecado, não importa. Qual é o pecado mais grave? Tem? É matar. O outro diz, não, é se matar. Não, é adulterar. Não tem. Não tem um pecado mais grave. Mas para a lei dos homens há crimes que têm maior, menor proporção e são julgados daquela forma. Mas nós estamos falando da lei de Deus. E na lei de Deus, pecar nos coloca no círculo dos pecadores. Não existe umbral de alcoólatras, umbral de maconheiros, umbral... Não existe. Existem regiões... mas não tem o do Vale dos Suicidas, no mesmo umbral, só que num buraco mais embaixo. Descendo um pouco mais a vala. É o mesmo umbral. É o mesmo estado. Aí nós vamos encontrar Jesus levantar a cabeça e perguntar: mulher, onde estão os que te condenam? Estes se foram, mestre. Então eu também não te condeno. Vais e não peques mais. Nós temos nessa passagem 3 figuras. A figura de alguém que podia julgar, a figura de alguém que errou, e a figura de alguém que podia acusar.
nós, ao analisar essa passagem, não podemos dizer que um crime hediondo que é praticado não deva ser devidamente punido pela lei. Mas é pela lei. E não por outros atos tão pecaminosos e tão violentos quanto aquele, ou talvez mais. Porque hoje em dia tem virado uma prática constante em nosso país, especialmente em nossa cidade, que podemos dar testemunho dos linchamentos. Fulano foi pego pulando o quintal da casa de Cicrano, e uma turma consegue pegar e açoitá-lo, alguns indo até a morte. É mesmo lícito matar aquele que errou? É um instrumento jurídico? É uma peça moral? Reflitamos para não julgar. Aquele que o fez merecia passar por aquilo? Se aquele erro dele fosse comparado a um nosso, que há pouco praticamos, que tipo de linchamento deveria ser feito para conosco, ou em nós? Essa mensagem de 1863 se deu num momento em que o mundo assistia à Guerra Civil dos Estados Unidos da América do Norte, que iniciara em 1861 e só culminaria em 1865. Tinha um presidente dos homens mais notáveis, Abraham Lincoln, que enfrentou uma praga nessa guerra. O motivo dela, a escravidão. Então, no instante em que o velho mundo, o berço do iluminismo, assistia àquilo, disparava, inclusive os espíritas, porque aqueles que eram espíritas naquela época, eles ainda eram mais católicos, protestantes ou ateus do que espíritas. Era uma ciência nova, recém-chegada. Estavam estudando, ainda traziam consigo muitos hábitos. Faltando 10 minutos para a mediúnica, para a reunião de evocação, estavam fumando um charuto lá fora. E quando terminavam, iam comentar sobre a reunião fumando mais. Era hábito cultural. Então faziam seus comentários que lhes chegava pelo jornal, em especial um que é lançado naquele ano, um caderno de publicação diária, Le Petit Journal. O Le Petit, que era de publicação diária, trazia informações atualizadas, além dos demais. E eles liam e criticavam e julgavam, mas que absurdo. Uns eram a favor da escravidão, outros contra. E vem José, o Espírito Protetor, dizer: espíritas, ao menos vós, que já compreendem o princípio da imortalidade da alma e que, portanto, nesse instante podemos estar incorrendo em um erro, mas mais tarde poderemos superá-los, não apenas pela lei de causa e efeito, mas sobretudo pela lei de justiça, de amor e de caridade. Não julgueis, não digais anátema. Emanuel, o ínclito benfeitor, que mais há tempos fora o velho senador Públio Lentulus, faz uma reflexão de Paulo que escreve a Romanos, capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Porque a indulgência está colocada por Kardec no capítulo 10, onde trata: bem-aventurados os misericordiosos. Ter indulgência para com alguém por termos misericórdia para com ele. E Emmanuel diz: ante as questões de vivência no cotidiano,
Se consegues manter a fé em Deus e na imortalidade da alma, está falando aos espíritas como José, o espírito protetor em Bordeaux, em 1863. Acima dos obstáculos em que se nos apuram as faculdades no campo da vida, pensa compadecidamente nos irmãos alterados em matéria de fé, especialmente naqueles que não puderam suportar o clima de trabalho e burilamento em que te encontras e que se bandearam não só para a indiferença, mas também para a negação. O espírita, coordenador de grupos, escorregou em alguma coisa que desconhecemos e agora precisa de ajuda, ao invés de acusações. Provavelmente alguns deles se fazem passíveis dessa ou daquela observação, tendente a interromper-lhes por algum tempo a capacidade de influenciação no ânimo alheio. Entretanto, em maioria, são companheiros em graves transformações na vida íntima. Esse terá visto crises e tribulações no instituto doméstico e se vê traumatizado como quem se vê à beira do colapso nervoso. Quantas crises em casa a gente passa que a gente diz, eu não vou aguentar isso. Esse marido, essa esposa, esse filho, esse enteado, esse genro, essa sogra, esse sogro. Oh, coisa boa é sogra. Eu sou muito satisfeito. Escolhi uma para mim. Ela é ótima. E nem está aqui hoje. Foi servir hoje a mamão. Aquele terá concordado com sugestões deprimentes e haverá caído nos labirintos da obsessão. Outro sofreu a deserção de pessoas queridas e não conseguiu furtar-se a profundo ressentimento. Outro ainda varou desafios e testemunhos que lhe impuseram enfermidade e cansaço, estirando-se em desânimo ou a desalento. É a terapêutica mais eficaz, não julgar. A segunda mais eficaz, abraçar. E quebrar logo ali o impacto negativo que aquele possa estar trazendo de perturbações. Ao invés de ser um tapa bem grande nas costas, com um sorriso largo, como se todo mundo fosse obrigado a estar feliz naquele dia, abrace. Educadamente abrace. Cuidado com os que têm problemas de coluna. Diante dos irmãos alterados na fé por essa ou aquela circunstância, usa discrição e caridade em qualquer pronunciamento. Em falar com aquele. Não lhes agraves as inquietações. Eu vim à casa espírita e saí pior. Os comentários, as acusações me deixaram piores. Propondo-lhes problemas novos, e nem lhes agites as feridas da alma com apontamentos infelizes. Não deixe de ser verdadeiro. Não deixe de ser disciplinado e disciplinador, mas, sobretudo, procure saber o que se passa. Quando possível, entrega-lhes o pão do otimismo e a luz da esperança, sem reproches desnecessários ao reerguer-lhes a confiança. Reconhecendo que a divina providência, com justiça e misericórdia, vela por nós todos, e que os companheiros de Jesus são por ele chamados para construir e reconstruir. Pensemos, reflitamos. E angustiados por não conseguir rezar o Pai Nosso, porque ele diz, perdoamos como nós temos perdoados, para nos perdoar como nós temos perdoados, façamos igual Monsenhor Horta, que não vendo condições de dizer isto, porque entende que a prece é uma reflexão sobre si, voltou-se aos céus dizendo, Pai nosso que estais nos céus, na luz dê os sóis infinitos,
Pai de todos os aflitos desse mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, dê paz e dê claridade na estrada da redenção. Cumpram-se os teus mandamentos, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do mundo espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, nesse mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade e da indulgência, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja.